Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador e Rei Messias esteja com todos vocês que acreditam no Pai. Bom, irmãos, eu resolvi compartilhar com meus irmãos a respeito de um assunto que fala umas coisas sobre os manuscritos, sobre o Messias, um pouco sobre a história. Meus irmãos, quando o Messias ressuscitou, nos 3 primeiros séculos após a ressurreição do Messias, só para vocês terem uma ideia, existiam mais de 4.000 evangelhos, mais de 4.000 manuscritos a respeito do Messias, que eram passados da geração em geração. Ou seja, eram contadas histórias sobre o Messias de várias maneiras. Então, esses manuscritos falavam sobre os ensinamentos do Messias. Quando o Messias foi crucificado, os 11 apóstolos, eles de uma certa maneira não tinham entendido ainda a mensagem do Messias. Tanto é que eles pregavam só para judeus. Eles não levavam a palavra verdadeira para os gentios. Mas Paulo, esses 11 apóstolos, fundaram a igreja de Jerusalém. Não é a igreja feita por mãos de homem, tá, meus irmãos? A igreja que a gente está falando aqui, para quem é maduro, tem maturidade, é a igreja espiritual. Esses 11 apóstolos fundaram a igreja de Jerusalém. Ou seja, eles se tornaram um exemplo, mais uma seita cristã judaica. Só que Paulo foi ao contrário. Paulo foi além. Ele sozinho foi e fundou dezenas de igrejas no norte da África. Se você for, e mais uma vez, irmão, esse sentido igreja não é a igreja a igreja material, é a igreja espiritual. E então Paulo fundou dezenas de igrejas, meus irmãos. E ao longo desses 3 primeiros séculos, esses 4.000 manuscritos, mais ou menos, ou mais, existiam vários movimentos, vários segmentos. Vou citar 3 exemplos, só 3, para os irmãos entenderem. Eles brigavam entre si, só para você ter uma ideia, eles brigavam porque uns acreditam, por exemplo, os marcionistas, eles acreditavam só no Evangelho de Lucas. O resto da Bíblia para eles não importava. Já os paulicionistas só acreditavam nas epístolas de Paulo. Aí tinha os gnósticos, tinha diversos segmentos, meus irmãos. Só para você ter uma ideia, em 316, o imperador Constantino, ele influenciado pela mãe dele, chamada Helena, ele se converteu ao cristianismo. E aí, de uma religião perseguida, ela passou a ser a religião oficial do Império Romano. Aí o nome Igreja Católica Apostólica Romana. Católica significa universal, né, meu irmão? No sentido católico significa uma igreja universal. Estranho, né, esse nome, né, com outra igreja evangélica, né? Aí em 325 teve o Concílio de Nicéia, onde Constantino reuniu todos os bispos. E tinha um tal de Sino e Damaso, que disputavam o primeiro bispado de Roma. Porque já que passou a ser uma coisa tão importante como a religião oficial do Império Romano, então começou a ter uma disputa para quem ia ser o primeiro bispo de Roma. Como eles dizem que é Pedro o primeiro bispo, é mentira. Era entre Sino e Damaso. Tinha os seguidores de Sino e os seguidores de Damaso. Só que aí em 376, Damaso e Sino, presta atenção, irmão, eles brigando, Damaso disse assim: Sino, vamos parar de brigar, vamos resolver esse negócio numa conversa justa. Amanhã 2 horas, na igreja de Santa Sofia, você leva os seus seguidores e eu levo o meu, a gente só vai sair de lá de dentro da igreja quando a gente resolver qual dos dois vai ser o bispo de Roma. Aí, imagina só o que aconteceu, meu irmão. Chegou lá os seguidores de Sino, aí os seguidores de Damaso estavam lá na porta, da porta para fora, falou assim: não, vocês primeiro. Uma educação, né, meu irmão? Isso é história, irmão. Isso não é
conto de fada. Não é continho de fada, isso é história. Aí os seguidores de Sino entraram dentro da igreja. O que os seguidores de Damaso fizeram? Trancaram todas as portas e janelas da igreja, tacaram fogo e mataram todos queimados. Aí Damaso, como tinha influência com o império, passou a ser o primeiro imperador, o primeiro bispo de Roma, ou seja, o primeiro papa. E aí, meu irmão, uma influência com Jerônimo, ele chamou Jerônimo, falou assim: Jerônimo, como você tem uma influência com todos os bispos e tem tantas escrituras, você consiga reunir todas essas escrituras para nós fazermos um livro impresso com os ensinamentos do Messias. Aí Jerônimo foi lá, como ele tinha influência, ele pegou todos esses manuscritos, e aí eles decidiram, desses 4.000, a colocar só 4 evangelhos e algumas coisas do Novo Testamento, algumas epístolas de Paulo, o Apocalipse. Você está entendendo, meus irmãos? Só que aí entra uma outra coisa na história. Os livros gnósticos sumiram, desapareceram. Foram reaparecer em 1945, em Nadi Hammadi. Só que se você for analisar os cátaros, eles já tinham essa ideia do dualismo, da dualidade de Jeová e do Pai. E aí aconteceu as primeiras... a Santa Inquisição, porque esses manuscritos que foram escondidos, porque eles dizem que esses evangelhos gnósticos foi quando o Messias ressuscitou, ele voltou e apareceu para os discípulos, não de acordo com o que está nessas escrituras, são os discípulos que não entraram aqui nas escrituras. E ele ensinou um evangelho gnóstico, entendeu, meus irmãos? Mostrando porque até aí muitos não tinham entendido ainda quem era Jeová, e ele começou a mostrar que Jeová era um Deus mau, iracundo, um Deus vingativo, e que ele não era o Pai verdadeiro. Esses manuscritos sumiram, meus irmãos, sumiram, foram reaparecer lá na Idade Média, no ano de 1100, 1200, mais ou menos 1100, no sul da França, onde os cátaros foram dizimados porque eles viviam numa cultura e acreditando nessa dualidade. Aí o Império Romano, de uma maneira não aceitando essa verdade, que poderia pôr em queda o Império Romano, né, da Igreja Católica, perseguiram, mataram, torturaram, degolaram, queimaram, crucificaram todos esses nossos irmãos. Por quê? Porque eles sabiam da verdade. Só que esses manuscritos sumiram. Foram reaparecer em 1945 numa caverna no Egito, na cidade de Nag Hammadi. É mais ou menos isso, irmão. É meio difícil de falar. E aí, hoje, as pessoas pregam um evangelho não carnal e espiritual, e as pessoas acham que isso é uma coisa de outro mundo. Eu sei que é difícil para uma pessoa aceitar a natureza de Jeová. É difícil, meu irmão. Se você for analisar, poxa, quem que quer um pai mau desse? Quem quer ter um pai malvado desse? Eu não quero. Eu não tenho medo de sofrer represália nem nada, mas eu não quero um pai desse. Eu prefiro 1000 vezes ser filho adotivo do Pai Celestial, Criador do Todo, e irmão do Messias, do que ser filho de Jeová. Entendeu, meus irmãos? Então, só para você ter uma ideia, as críticas que estão vindo sobre a minha pessoa é porque as pessoas não têm conhecimento. Elas acham que só o que a Igreja Católica escreveu lá, pegou de alguns manuscritos, é a verdade. E não é. Existiram mais de 4.000 evangelhos. 4.000 escritos sobre o Messias nos 3 primeiros séculos. Isso tudo foi reunido e foi o que, meu irmão? Pegaram 1% disso e colocaram nas escrituras. E o restante? De alguma maneira sumiu, foi queimada e foi reaparecer no final dos tempos, em 1945, os evangelhos gnósticos, os evangelhos apócrifos. Então, meus irmãos, por isso que eu digo,
tem que estudar, tem que procurar a verdade. Isso é só um pouquinho da história. Isso não é mentira, isso é verdade. Os irmãos que procurar vão entender a verdade. Tá bom, meus irmãos? A paz do Messias esteja com todos que crê no Pai Celestial.